Ela não entrou naquele carro como alguém que desconhecia o perigo. Elisa Samúdio sabia exatamente com quem estava lidando. Sabia do histórico de ameaças, das promessas quebradas, das tentativas frustradas de buscar proteção e das portas que haviam se fechado uma a uma sempre que ela tentava ser levada a sério. Ainda assim, naquela noite de junho de 2010, ela aceitou ir, não por ingenuidade, mas por cansaço. Cansaço de lutar sozinha, de repetir a mesma história para delegados diferentes, de ser tratada como exagerada, oportunista ou inconveniente. Aos 25 anos, Elisa já tinha aprendido, da forma mais dura possível, que a palavra de uma mulher sem poder raramente pesa mais do que a de um homem famoso, rico e protegido por uma rede de interesses. O que ela não sabia era que aquela decisão, aparentemente simples, seria o último movimento de uma vida que passara meses tentando sobreviver a uma ameaça anunciada. O desaparecimento de Elisa Samúdio não aconteceu de forma súbita ou inesperada. Ele foi construído lentamente, dia após dia, em meio a um rastro de alertas ignorados, registros oficiais subestimados e uma sucessão de eventos que, vistos em retrospecto, formam um mapa claro do que estava por vir. Antes de desaparecer, Elisa havia procurado ajuda, havia denunciado agressões, havia relatado o medo real de morrer, havia dito com todas as letras que se algo lhe acontecesse, o responsável seria um nome específico. Ainda assim, quando o silêncio se instalou e ela deixou de dar notícias, não houve alarme imediato. Não houve resposta proporcional à gravidade do histórico. O tempo passou. As horas viraram dias. Os dias viraram semanas. E com o passar do tempo, a ausência de um corpo passou a ser tratada não como um indício de crime brutal, mas como uma brecha conveniente para a dúvida. O Brasil acompanharia nos meses seguintes uma narrativa fragmentada, confusa e muitas vezes contraditória. Informações vazavam de forma seletiva. Testemunhos surgiam e desapareciam. Versões oficiais mudavam. Pessoas próximas se contradiziam. Enquanto isso, a figura de Elisa era gradualmente desumanizada no discurso público. Sua história passou a ser contada não a partir de sua condição de vítima, mas filtrada por julgamentos morais, estereótipos e insinuações que serviam para deslocar a atenção do crime em si. Em vez da pergunta mais óbvia, o que aconteceu com Elisa? Parte do debate se concentrava em quem ela era, com quem se relacionava e quais escolhas havia feito. Era o terreno perfeito para que a verdade se diluísse. Desde o início, havia algo profundamente perturbador na forma como o caso se desenrolava. Não se tratava apenas de um desaparecimento. Tratava-se de um desaparecimento cercado por indícios claros de premeditação, por relatos de violência anterior e por um contexto em que o poder simbólico e financeiro de um dos envolvidos criava um escudo quase invisível. Cada novo detalhe que vinha à tona reforçava a sensação de que aquilo não era um crime impulsivo, cometido em um momento de fúria, mas sim o desfecho de um plano alimentado por meses de tensão, ressentimento e controle. Um plano que se aproveitou da descrença institucional na palavra da vítima. À medida que as investigações avançavam, uma verdade incômoda começava a se desenhar. Mesmo que houvesse condenações, mesmo que nomes fossem apontados e sentenças proferidas, aquele caso jamais seria completamente resolvido. A ausência do corpo não era apenas uma lacuna física. Ela representava uma ferida aberta no sistema de justiça, um lembrete permanente de que, em determinados contextos, é possível eliminar uma pessoa e, ainda assim, deixar perguntas sem resposta. Para a família de Elisa, para seu filho e para todos que acompanharam o caso, essa ausência se tornaria uma forma contínua de tortura emocional. Não havia túmulo, não havia despedida, não havia encerramento. O impacto do desaparecimento de Elisa Samúdio ultrapassou rapidamente os limites de um caso policial. Ele se transformou em um espelho desconfortável da sociedade brasileira, expondo a fragilidade das políticas de proteção à mulher, a lentidão das respostas institucionais
e a facilidade com que figuras públicas conseguem manipular narrativas em seu favor. O caso levantou discussões profundas sobre feminicídio antes mesmo de o termo ganhar a força jurídica que teria anos depois. Mostrou, de forma crua, que a violência contra a mulher nem sempre começa com um golpe físico, mas quase sempre começa com a desqualificação da vítima. Enquanto o país assistia, muitas perguntas permaneciam sem resposta. Onde exatamente Elisa esteve nas últimas horas? Quem participou ativamente do que aconteceu e quem apenas se calou? Quantas oportunidades de intervenção existiram e foram desperdiçadas? E, sobretudo, quantos outros casos semelhantes seguiram o mesmo caminho, mas nunca ganharam manchetes por não envolverem nomes conhecidos? O desaparecimento de Elisa se tornou emblemático justamente por reunir todos esses elementos em um único ponto de ruptura. Ele mostrou que quando o sistema falha, a consequência não é apenas a impunidade, mas a normalização da violência. Nada no que viria depois apagaria o fato essencial. Elisa Samúdio desapareceu após alertar repetidamente que corria risco de vida. Desapareceu após confiar mais uma vez que talvez aquela fosse a última conversa, o último acerto, o último encontro. Desapareceu em um país onde muitas vezes a morte simbólica de uma mulher acontece muito antes da morte física. E mesmo anos depois, com julgamentos, condenações e manchetes arquivadas, a história continuaria incompleta, marcada por silêncios estratégicos e verdades fragmentadas. Porque quando alguém desaparece sem deixar vestígios, o que resta não é apenas a ausência de um corpo, mas a presença permanente da dúvida. E é exatamente dessa dúvida que nasce um dos casos criminais mais perturbadores da história do Brasil. Antes de se tornar um nome repetido em manchetes policiais, Elisa Samúdio era apenas uma jovem tentando sobreviver em meio a promessas quebradas e relações marcadas por desequilíbrio de poder. Sua trajetória até aquele junho de 2010 foi atravessada por uma sequência de episódios que, isoladamente, poderiam parecer conflitos pessoais comuns, mas que juntos formavam um padrão claro de violência psicológica, ameaças e tentativas constantes de silenciamento. Elisa não surgiu do nada no centro daquela história. Ela foi sendo empurrada para lá, pouco a pouco, conforme sua vida se tornava cada vez mais condicionada à vontade de alguém que se recusava a aceitar limites. Desde o início, a relação foi marcada por assimetria. De um lado, uma jovem sem recursos, sem proteção institucional sólida e com poucas redes de apoio. Do outro, um homem cercado por prestígio, dinheiro e influência, acostumado a ser obedecido e raramente contrariado. Quando Elisa engravidou, a situação deixou de ser apenas um conflito emocional e passou a envolver disputas legais, exposição pública e uma escalada de tensões que nunca mais recuariam. O que poderia ter sido tratado como uma questão de responsabilidade foi transformado em um jogo de desgaste, no qual cada movimento parecia calculado para cansá-la, desacreditá-la e fazê-la recuar. As ameaças não começaram de forma explícita, vieram disfarçadas de pressão, de chantagem emocional, de tentativas de controle, mensagens ambíguas, promessas seguidas de recuos, encontros marcados e cancelados, pedidos que se transformavam em exigências. Elisa passou a viver em estado de alerta constante, alternando momentos de esperança com períodos de medo intenso. Em mais de uma ocasião, procurou a polícia. Registrou boletins de ocorrência, relatou agressões, pediu proteção. Em troca, recebeu burocracia, desconfiança e, muitas vezes, a sensação de que estava exagerando. A mensagem implícita era clara. Enquanto nada de irreversível tivesse acontecido, não havia motivo para agir com urgência. Esse é um dos pontos mais cruéis da história. O sistema exige provas concretas de um crime consumado para agir, mas falha em reconhecer os sinais evidentes de um crime em construção. Elisa descreveu com detalhes o medo que sentia. Disse que acreditava que poderia ser morta. Indicou nomes, locais e circunstâncias. Ainda assim,
sua palavra foi tratada como apenas mais um relato em meio a tantos outros. Não houve escolta permanente. Não houve medidas eficazes de proteção. Cada pedido negado ou minimizado empurrava Elisa um passo mais perto do isolamento. Com o nascimento do filho, a situação se agravou. O que já era tenso tornou-se explosivo. A criança passou a ser usada como instrumento de controle, como ponto de pressão em negociações informais e ameaças veladas. Elisa queria reconhecimento, segurança e o direito de criar o filho com dignidade. Em resposta, enfrentava tentativas de intimidação e propostas que visavam, sobretudo, fazê-la desaparecer do cenário. Não desaparecer no sentido literal, ao menos não naquele momento, mas desaparecer socialmente, juridicamente, emocionalmente. Sumir sem deixar rastros, sem fazer barulho, sem insistir. À medida que o conflito se tornava público, a exposição também começou a cobrar seu preço. Elisa passou a ser julgada não apenas pelas autoridades, mas pela opinião pública. Seu passado era revirado, suas escolhas questionadas, sua credibilidade colocada em dúvida. Pouco importava o conteúdo das ameaças ou a gravidade das denúncias. O foco se deslocava para quem ela era, e não para o que estava acontecendo com ela. Esse deslocamento é um mecanismo antigo e eficiente de deslegitimação da vítima. Quando se questiona o caráter de quem denuncia, cria-se espaço para relativizar a violência denunciada. Mesmo assim, Elisa insistiu. Continuou falando, continuou registrando ocorrências, continuou alertando pessoas próximas de que temia pelo pior. Em conversas privadas, chegou a dizer que sentia que algo grave iria acontecer. Não era paranoia. Era leitura de contexto. Era a percepção de quem vivia sob pressão constante, de quem conhecia o temperamento do outro lado e entendia que aquela história não teria um desfecho pacífico. Ainda assim, quando decidiu aceitar o convite para aquele encontro final, não foi por confiança, mas por exaustão. Exaustão de lutar sozinha contra uma força muito maior. É importante entender que, naquele ponto, Elisa já não enxergava boas opções. Recusar encontros significava prolongar o conflito indefinidamente. Aceitar era arriscado, mas parecia, em sua lógica, uma chance de encerrar aquele ciclo. Essa é a armadilha mais comum em relações abusivas. A ideia de que uma última conversa pode resolver tudo. De que se houver calma suficiente, palavras certas e concessões estratégicas, a violência pode ser contida. O problema é que, quando o controle é o objetivo, não há conversa capaz de satisfazer. Nos dias que antecederam o desaparecimento, o clima era de tensão silenciosa. Não houve brigas públicas. Não houve escândalos visíveis. Tudo parecia estranhamente normal, o que, em retrospecto, torna a situação ainda mais perturbadora. Crimes planejados raramente acontecem em meio ao caos. Eles se constroem na aparente tranquilidade, no convencimento da vítima de que o pior talvez não aconteça. Foi nesse ambiente ambíguo, entre o medo e a esperança forçada, que Elisa deu seus últimos passos conhecidos. Quando ela desapareceu, o histórico de ameaças deveria ter acionado todos os alarmes. Mas não foi o que aconteceu. Mais uma vez, a ausência foi tratada com cautela excessiva, como se houvesse sempre a possibilidade de que ela tivesse simplesmente decidido ir embora. Essa hipótese, embora frágil diante de todo o contexto, ganhou espaço suficiente para atrasar respostas e comprometer os primeiros momentos da investigação. E em casos assim, o tempo não é apenas um detalhe. Ele é decisivo. As últimas horas conhecidas de Elisa Samúdio formam um mosaico fragmentado de informações que, na época, pareciam desconexas, mas que depois se revelariam peças essenciais de um quebra-cabeça macabro. Nada naquele período indicava, de forma explícita, que aquele seria o ponto final de sua história, e exatamente por isso, cada detalhe ganhou um peso quase insuportável quando analisado à luz do que viria depois. Elisa estava cansada, emocionalmente esgotada, vivendo sob pressão constante e com a sensação de que precisava resolver, de uma vez por todas, uma situação que se arrastava há meses. Não havia tranquilidade,
mas havia uma tentativa de normalidade, como se seguir em frente fosse uma obrigação, mesmo quando o instinto gritava o contrário. Naquele dia, ela se deslocou acreditando que estava indo para uma conversa definitiva. Não uma conversa fácil, tampouco amistosa, mas necessária. Pessoas próximas relataram depois que Elisa parecia tensa, porém determinada. Não demonstrava euforia nem medo explícito. Era o tipo de postura de quem já havia passado por tantos conflitos que aprendera a esconder as próprias emoções. Ela carregava consigo a esperança mínima de resolver pendências relacionadas ao filho e talvez garantir algum tipo de estabilidade. Era uma esperança frágil, sustentada mais pelo cansaço do que pela confiança real em um desfecho justo. O trajeto que Elisa percorreu naquele dia foi reconstruído posteriormente com base em depoimentos, registros telefônicos e fragmentos de imagens. Cada parada, cada ligação, cada encontro ganhou um valor quase simbólico. Pessoas a viram pela última vez em circunstâncias aparentemente comuns, sem sinais claros de violência iminente. Esse é um dos aspectos mais perturbadores de crimes desse tipo. O mal não se anuncia com alarde. Ele se esconde em gestos cotidianos, em convites aparentemente banais, em promessas vagas de conversa e resolução. O local para onde Elisa foi levada se tornaria, mais tarde, um dos pontos centrais da investigação. Naquele momento, porém, era apenas mais um endereço, sem histórico criminal conhecido, sem registros de ocorrências recentes que justificassem suspeitas imediatas. Ela não foi arrastada, não foi vista pedindo socorro, não deixou rastros óbvios de luta. Tudo aconteceu de forma silenciosa, controlada, o que sugere planejamento e a participação de mais de uma pessoa. Crimes improvisados costumam deixar caos. Aquele, ao contrário, foi marcado por uma organização fria e calculada. Depois que Elisa entrou naquele ambiente, o silêncio começou. As tentativas de contato cessaram. O telefone parou de responder. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Para quem conhecia sua rotina, esse sumiço abrupto não fazia sentido. Elisa não tinha o hábito de desaparecer sem avisar, muito menos de deixar o filho para trás sem qualquer comunicação. Ainda assim, nas primeiras horas, a ausência foi interpretada como algo que poderia ser explicado com o tempo. Talvez estivesse resolvendo algo. Talvez tivesse se deslocado novamente. Talvez estivesse evitando contato por escolha própria. Esse talvez custaria caro. Enquanto o relógio avançava, outras pessoas seguiam com suas rotinas normalmente. Algumas sabiam que aquele encontro estava acontecendo. Outras fingiam não saber. Houve quem se movimentasse rapidamente para apagar rastros, ajustar versões, alinhar discursos. A diferença entre quem estava preocupado e quem estava ocupado demais em controlar a narrativa começava a se delinear ali, mesmo que ainda não fosse perceptível para quem estava do lado de fora. Quando familiares e amigos perceberam que algo estava errado, a sensação foi de pânico misturado com impotência. Tentaram contato com autoridades, relataram o histórico de ameaças, insistiram que aquele não era um simples desaparecimento. Mesmo assim, a resposta inicial foi lenta, marcada por protocolos engessados e pela exigência de prazos formais. Em muitos casos, ainda persiste a ideia de que um adulto pode simplesmente decidir sumir, ignorando completamente o contexto que torna esse sumiço improvável ou impossível. No caso de Elisa, esse erro de leitura retardou ações cruciais. Enquanto isso, versões começaram a circular. Algumas diziam que ela teria ido embora por vontade própria. Outras sugeriam conflitos pessoais sem gravidade. Essas narrativas não surgiram por acaso. Elas cumpriam uma função clara: criar ruído, gerar dúvida, diluir a urgência. Quando há muitas histórias concorrentes, a verdade demora mais para emergir. E quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna reconstruir os fatos com precisão. O cenário se agravou quando contradições começaram a aparecer nos depoimentos de pessoas diretamente ligadas aos últimos movimentos de Elisa. Horários não batiam. Relatos mudavam sutilmente a cada nova oitiva. Detalhes eram esquecidos,
depois lembrados de forma diferente. Para investigadores experientes, isso costuma ser um sinal claro de que algo está sendo ocultado. Ainda assim, transformar suspeitas em provas concretas exigiria um trabalho minucioso, lento e, acima de tudo, resistente a pressões externas. À medida que os dias passavam, a ausência de Elisa deixava de ser apenas um caso de desaparecimento e passava a ser encarada como um possível homicídio. A falta de um corpo, no entanto, impunha limites severos à investigação. Sem cena de crime claramente definida, sem vestígios materiais evidentes, tudo dependia de depoimentos e indícios indiretos. Era como tentar montar um quebra-cabeça sem ter certeza de quantas peças existiam ou qual imagem final deveria surgir. O impacto emocional desse período foi devastador para quem aguardava respostas. Cada hora sem notícias alimentava a angústia e a sensação de que o pior já havia acontecido. Ao mesmo tempo, a exposição do caso começou a crescer. A imprensa passou a acompanhar cada novo detalhe, ampliando a pressão sobre as autoridades e transformando a vida das pessoas envolvidas em um espetáculo público. Essa visibilidade, embora importante para evitar o esquecimento, também trouxe distorções, julgamentos precipitados e uma avalanche de informações nem sempre confiáveis. Foi nesse ambiente de incerteza, contradições e silêncio estratégico que a investigação deu seus primeiros passos reais rumo a algo muito maior do que um simples desaparecimento. O que parecia um caso isolado começava a revelar uma rede de cumplicidade, mentiras e decisões tomadas com frieza. O ponto de virada da investigação não aconteceu de forma abrupta, nem veio acompanhado de uma revelação espetacular. Ele se construiu aos poucos, a partir de pequenas rachaduras em versões que até então pareciam sustentáveis apenas pelo silêncio e pela falta de provas materiais. À medida que a pressão aumentava e os depoimentos se acumulavam, tornou-se cada vez mais difícil manter uma narrativa única e coerente. Foi nesse momento que a investigação deixou de girar em torno da pergunta "Onde está Elisa?" e passou a encarar, de frente, uma hipótese muito mais grave. O desaparecimento não era acidental nem voluntário, mas o resultado de uma ação planejada. Os investigadores começaram a revisitar cada depoimento com atenção redobrada. O que antes parecia apenas imprecisão passou a ser tratado como possível contradição. Horários que não coincidiam, deslocamentos mal explicados, encontros omitidos. Pessoas que afirmavam não ter visto Elisa em determinado dia passaram a ser confrontadas com registros telefônicos e imagens de câmeras de segurança. Cada novo detalhe desmontava um pouco mais a estrutura frágil das versões apresentadas inicialmente. O silêncio, antes uma proteção, começava a se tornar um peso difícil de sustentar. Um dos primeiros sinais claros de que alguém iria ceder veio quando um dos envolvidos demonstrou nervosismo fora do padrão. Mudanças bruscas de comportamento, falas desconexas e tentativas evidentes de se distanciar do caso chamaram a atenção dos investigadores. Não era culpa comprovada, mas era medo. E medo, em investigações criminais, costuma ser o prenúncio de algo escondido. A partir desse ponto, a estratégia mudou. Em vez de buscar apenas provas externas, passou-se a investir na pressão psicológica e no confronto direto entre versões divergentes. Enquanto isso, o caso ganhava proporções nacionais. A cada nova informação divulgada, aumentava a cobrança por respostas. A figura central da história, até então protegida por prestígio e influência, começava a ser vista sob outra luz. O discurso público, cuidadosamente controlado nos primeiros dias, começou a apresentar fissuras. Declarações que antes pareciam seguras passaram a ser revistas. Palavras foram escolhidas com mais cautela. A postura mudou. Para quem observava atentamente, ficava claro que algo estava saindo do controle. Foi nesse contexto que surgiu o primeiro depoimento realmente decisivo. Um relato que, embora ainda incompleto, trouxe elementos inéditos e perturbadores. Pela primeira vez, falou-se abertamente sobre violência, confinamento e morte. Não era uma confissão formal,
mas uma narrativa suficientemente detalhada para mudar o rumo da investigação. A ausência de um corpo continuava sendo um obstáculo, mas agora havia uma história concreta a ser testada, confrontada e possivelmente comprovada. A partir daí, a investigação entrou em uma fase mais agressiva. Buscas foram intensificadas. Locais antes considerados secundários passaram a ser tratados como possíveis cenas de crime. Objetos foram apreendidos, veículos analisados, celulares periciados. Cada vestígio, por menor que fosse, ganhou importância. Um fio de cabelo, uma mancha, um resíduo orgânico. Tudo podia ser a chave para confirmar o que até então existia apenas no campo das suspeitas. O ambiente entre os envolvidos tornou-se insustentável. A confiança mútua, se é que um dia existiu, desmoronou. Começaram as acusações indiretas, os relatos parciais, as tentativas de transferência de culpa. Esse tipo de dinâmica é comum em crimes com múltiplos participantes. Quando a possibilidade de punição se torna real, o instinto de autopreservação fala mais alto. Cada um tenta salvar a própria pele, mesmo que isso signifique expor o outro. Um dos momentos mais impactantes dessa fase foi a percepção clara de que o crime não havia sido impulsivo. Os indícios apontavam para planejamento, logística e divisão de tarefas. Não se tratava de um ato cometido sob forte emoção, mas de uma sequência de decisões friamente calculadas. Essa constatação alterou completamente o enquadramento do caso, elevando sua gravidade jurídica e moral. O que estava sendo revelado não era apenas um homicídio, mas uma execução simbólica, pensada para apagar uma pessoa por completo. Mesmo sem o corpo, a soma de depoimentos, contradições e evidências indiretas começou a formar um quadro coerente. Um quadro horrível, mas consistente. A resistência inicial das autoridades deu lugar a uma atuação mais firme. Prisões temporárias foram decretadas, mandados de busca cumpridos. Pela primeira vez, o sistema parecia correr contra o tempo para recuperar o atraso dos primeiros dias. Ainda assim, a sensação de que algo fundamental havia sido perdido permanecia. Para a família de Elisa, cada nova revelação era uma mistura de alívio e dor. Alívio por ver que a verdade começava a emergir. Dor por confirmar, pouco a pouco, os piores temores. A esperança de reencontrá-la com vida se dissolvia, substituída pela necessidade de justiça. Não havia mais expectativa de retorno, apenas o desejo de que os responsáveis fossem identificados e responsabilizados. O caso, então, deixou de ser apenas um mistério policial e se transformou em um símbolo, um retrato brutal de como poder, influência e negligência institucional podem se combinar para produzir tragédias anunciadas. A reconstrução do crime começou a partir de relatos fragmentados, obtidos sob intensa pressão psicológica, confrontos diretos e a constatação por parte de alguns envolvidos de que o silêncio já não os protegeria. Não foi uma narrativa entregue de uma vez, clara e organizada. Foi um relato quebrado, feito de avanços e recuos, de confissões parciais e tentativas de minimizar responsabilidades. Ainda assim, ao serem cruzadas, essas versões revelaram uma sequência de eventos tão fria quanto perturbadora, desmontando qualquer ilusão de improviso ou descontrole emocional. O que aconteceu com Elisa foi resultado de decisões tomadas antes, durante e depois, com um único objetivo em mente: eliminar um problema que insistia em existir. Segundo os relatos que emergiram, Elisa foi levada para um local onde já não tinha controle da situação desde o primeiro momento. A promessa de conversa rapidamente se transformou em confinamento. Ela percebeu, tarde demais, que não estava ali para negociar, mas para ser neutralizada. A sensação de traição nesse ponto deve ter sido absoluta. Não houve discussão longa, nem espaço real para defesa. O que houve foi a imposição da força, sustentada pela certeza de que ninguém interviria a tempo. Elisa foi isolada, impedida de sair, privada de qualquer meio de comunicação.
O medo que ela carregava havia meses finalmente se materializou. Os depoimentos indicam que houve violência, não apenas física, mas psicológica. Elisa teria sido ameaçada, humilhada e colocada em uma posição de completa vulnerabilidade. Esse aspecto é fundamental para compreender a crueldade do crime. Não se tratou apenas de tirar uma vida, mas de quebrar uma pessoa antes disso, de reduzir sua resistência emocional, de fazê-la entender que não havia saída. A violência, nesse contexto, não foi um efeito colateral, mas parte do processo. Em determinado momento, a situação chegou a um ponto irreversível. As versões variam nos detalhes, mas convergem no essencial. Elisa foi morta naquele local ou em decorrência direta do que aconteceu ali. Não houve acidente. Não houve excesso momentâneo. Houve a decisão consciente de matá-la. Essa decisão não foi tomada por uma única pessoa, nem executada sem apoio. Ela foi compartilhada, aceita e viabilizada por outros, seja por ação direta, seja por omissão deliberada. Após a morte, iniciou-se a fase mais chocante do crime, a tentativa de apagar qualquer vestígio da existência de Elisa. O corpo, que poderia ser a prova definitiva, tornou-se o maior problema. A solução encontrada revela um nível de desumanização que ultrapassa a lógica do encobrimento comum. Os relatos falam em esquartejamento, destruição de restos mortais e descarte planejado, tudo pensado para impedir qualquer possibilidade de localização futura. Independentemente dos detalhes exatos, que nunca puderam ser completamente comprovados, o fato é que o corpo jamais foi encontrado, e isso não foi um acaso. Enquanto essas ações aconteciam, o mundo seguia normalmente do lado de fora. Pessoas iam trabalhar, notícias circulavam, jogos eram disputados, programas de televisão iam ao ar. Essa normalidade paralela é um dos aspectos mais perturbadores de crimes dessa natureza. A brutalidade acontece em silêncio, protegida por paredes, alianças e a certeza de impunidade. Para quem estava envolvido, o foco era apenas resolver o problema logístico e retomar a rotina como se nada tivesse acontecido. As primeiras tentativas de encobrimento incluíram a construção de versões alternativas para o desaparecimento. Histórias sobre fuga voluntária, conflitos pessoais e até supostas mudanças de cidade foram espalhadas com naturalidade. Algumas dessas versões chegaram a ser repetidas publicamente, sem hesitação. Esse comportamento reforçou mais tarde a convicção dos investigadores de que havia consciência plena do crime e de suas consequências. Quem mente com tanta convicção não está tentando se proteger de um erro, mas esconder um ato deliberado. À medida que os depoimentos avançavam, ficava cada vez mais claro que o crime não teria sido possível sem a colaboração de terceiros. Pessoas que ofereceram locais, veículos, silêncio ou apoio logístico. Pessoas que, mesmo sem sujar as mãos, diretamente foram essenciais para que tudo acontecesse. Essa rede de cumplicidade foi um dos aspectos mais difíceis de desmontar, justamente porque muitos desses envolvidos acreditavam que sua participação era pequena demais para gerar consequências graves. A investigação mostrou o contrário. A ausência do corpo impôs limites definitivos à reconstrução total dos fatos, mas não foi suficiente para impedir o avanço do caso. Pelo contrário, a soma de relatos, provas indiretas e contradições formou um conjunto robusto, capaz de sustentar acusações graves. Ainda assim, a falta de restos mortais se tornou um símbolo da violência extrema do crime. Elisa não foi apenas assassinada, ela foi apagada, como se sua existência pudesse ser anulada pela destruição de seu corpo. Quando essa reconstrução veio a público, o choque foi imediato. A sociedade se viu diante de um crime que reunia todos os elementos de uma tragédia anunciada: ameaças ignoradas, denúncias minimizadas, poder desequilibrado e uma violência final que poderia ter sido evitada. A pergunta que passou a ecoar não era apenas quem matou Elisa, mas quantas oportunidades foram desperdiçadas para salvá-la. As consequências imediatas da reconstrução do crime foram rápidas e, ao mesmo tempo, insuficientes para reparar o dano causado.
Quando as prisões começaram a ser decretadas, o país já acompanhava o caso como uma ferida aberta. Não era mais apenas a história de uma mulher assassinada, mas a confirmação pública de que o sistema havia falhado repetidas vezes antes do crime acontecer. Cada mandado cumprido trazia uma sensação ambígua: alívio por ver a justiça se mover e revolta por perceber o quanto tudo havia demorado. Para a família de Elisa, nenhuma prisão significava vitória. Significava apenas a confirmação de uma perda irreversível. Os interrogatórios finais revelaram o colapso completo da aliança entre os envolvidos. O que antes parecia um pacto silencioso começou a se desfazer sob o peso das provas e da perspectiva real de longas penas. Versões foram revistas, detalhes acrescentados, responsabilidades redistribuídas. Alguns tentaram reduzir seu papel, outros jogaram a culpa em terceiros. E houve quem optasse por colaborar parcialmente, acreditando que isso poderia amenizar as consequências legais. Essa fase escancarou a lógica fria que havia sustentado o crime. Enquanto tudo parecia sob controle, o silêncio era absoluto. Quando a punição se aproximou, cada um passou a pensar apenas em si. Figura central do caso, antes protegida por fama e influência, passou a ser tratada como réu. Esse deslocamento simbólico teve um impacto profundo na opinião pública. A imagem construída ao longo de anos começou a ruir diante de acusações graves, depoimentos chocantes e um processo que ganhava contornos cada vez mais sólidos. Para muitos, foi a primeira vez que se tornou evidente como o prestígio social pode funcionar como escudo temporário contra a responsabilização. E, ao mesmo tempo, como esse escudo se desfaz quando a pressão se torna insustentável. A mídia teve um papel determinante nesse momento. A cobertura intensa manteve o caso em evidência, evitando que ele fosse diluído em meio a outros escândalos. Cada audiência, cada novo depoimento, cada decisão judicial era acompanhada quase em tempo real. Isso trouxe efeitos contraditórios. Por um lado, impediu o esquecimento e fortaleceu a cobrança por justiça. Por outro, transformou uma tragédia humana em um espetáculo contínuo, muitas vezes explorando detalhes mórbidos e alimentando julgamentos precipitados. Elisa, mesmo morta, continuava sendo exposta, analisada e comentada. No campo jurídico, o caso impôs desafios enormes. A ausência do corpo continuava sendo um obstáculo técnico significativo. Advogados de defesa exploraram esse ponto ao máximo, questionando a materialidade do crime e tentando fragilizar as provas indiretas. A acusação, por sua vez, precisou construir um argumento sólido, baseado em indícios convergentes, depoimentos coerentes e evidências circunstanciais robustas. Era uma batalha desigual, travada não apenas nos tribunais, mas também no imaginário coletivo. À medida que o processo avançava, ficava claro que o julgamento não seria apenas sobre o que aconteceu com Elisa, mas sobre o que o país aceitava como verdade e justiça. O caso expôs a fragilidade de um sistema que ainda reluta em levar a sério denúncias de mulheres em situação de risco, especialmente quando o agressor ocupa uma posição de destaque. Expôs também como a falta de proteção efetiva pode ser tão letal quanto a violência direta. O impacto social foi imediato. Debates sobre violência contra a mulher, feminicídio e responsabilidade institucional ganharam força. Muitas pessoas passaram a revisitar casos antigos, perguntando quantas Elisas haviam sido ignoradas antes que fosse tarde demais. O nome dela deixou de ser apenas o de uma vítima e passou a simbolizar uma falha coletiva. Uma falha que não podia mais ser tratada como exceção. Para a família, no entanto, nada disso trouxe consolo real. A dor da ausência permanente, agravada pela impossibilidade de um enterro, transformou o luto em algo suspenso, inacabado. Sem corpo, não há despedida. Sem despedida, a ferida permanece aberta. Cada avanço no processo judicial era acompanhado de lembranças, de perguntas sem resposta e da consciência de que nenhuma sentença devolveria Elisa ou apagaria o sofrimento causado.
À medida que as decisões judiciais começaram a ser proferidas, o país assistiu a um raro momento de responsabilização em um caso marcado por poder e violência extrema. As condenações, quando vieram, foram vistas por muitos como exemplares. Ainda assim, a sensação predominante não foi de justiça plena, mas de justiça tardia. Tardia demais para quem poderia ter sido salva se os alertas iniciais tivessem sido levados a sério. O desfecho judicial do caso não aconteceu como um momento único e definitivo, mas como uma sequência de decisões que, juntas, moldaram a forma como a história de Elisa Samúdio seria lembrada. Cada sentença proferida carregava um peso simbólico enorme, não apenas pelo conteúdo jurídico, mas pelo que representava em um país acostumado a ver crimes envolvendo poder terminarem em impunidade ou penas brandas. Quando as condenações começaram a ser anunciadas, a sensação coletiva não foi de celebração, mas de um silêncio pesado, como se todos entendessem que aquela justiça chegava tarde demais para cumprir sua função mais básica: proteger a vida. As penas aplicadas refletiram a gravidade excepcional do crime. Os juízes reconheceram o caráter premeditado, a participação de múltiplos envolvidos e a extrema crueldade dos atos praticados. A ausência do corpo, que durante tanto tempo foi explorada como fragilidade do processo, acabou sendo interpretada como prova adicional da brutalidade e do esforço deliberado para impedir qualquer possibilidade de reparação simbólica à vítima e à família. A destruição dos vestígios não enfraqueceu a acusação. Ao contrário, reforçou a convicção de que houve consciência plena da ilegalidade e da gravidade do que foi feito. A reação da sociedade foi intensa e dividida. Para muitos, as condenações representaram um marco, um raro exemplo de responsabilização efetiva em um caso envolvendo alguém acostumado a privilégios. Para outros, especialmente fãs e defensores da figura central do crime, as sentenças foram vistas como exageradas, fruto de pressão midiática e de um julgamento público prévio. Essa divisão revelou algo profundo sobre o país: a dificuldade coletiva de separar a admiração pública de responsabilidade criminal. O caso mostrou, de forma dolorosa, como a idolatria pode distorcer a percepção da violência. Nos bastidores, recursos começaram a ser preparados quase imediatamente. A batalha jurídica estava longe de terminar. Cada detalhe do processo passou a ser revisitado, questionado, reinterpretado. Advogados buscaram reduzir penas, modificar regimes de cumprimento e explorar brechas legais. Esse movimento, embora esperado dentro do funcionamento do sistema, causou revolta em parte da população, que via nessas tentativas mais um capítulo da desigualdade de tratamento entre réus comuns e aqueles com acesso a boas defesas. Enquanto isso, a imagem pública dos condenados se transformava. O que antes era prestígio virou estigma. O nome associado ao crime passou a carregar um peso difícil de dissociar. Patrocínios foram rompidos, contratos cancelados, e a carreira construída ao longo de anos se desfez rapidamente. Ainda assim, para muitos observadores, essa queda social parecia pequena diante da violência cometida. A pergunta que se repetia era simples e perturbadora: perder fama e dinheiro pode ser comparado à perda de uma vida? O caso também deixou marcas profundas no debate jurídico. A condenação sem a localização do corpo foi frequentemente citada em discussões acadêmicas e profissionais como exemplo de que a materialidade de um crime pode ser comprovada por um conjunto sólido de indícios. Isso abriu precedentes importantes, mas também gerou controvérsias. Críticos alertaram para os riscos de condenações baseadas majoritariamente em depoimentos, enquanto defensores destacaram que exigir um corpo em casos de ocultação deliberada seria premiar a eficiência do criminoso. Para a família de Elisa, as sentenças trouxeram um tipo específico de encerramento, ainda que incompleto. Houve reconhecimento oficial da violência sofrida, da injustiça cometida e da responsabilidade dos envolvidos. Mas não houve paz. A ausência do corpo continuava a ser uma ferida aberta,
uma lembrança constante de que algo fundamental havia sido negado. O luto permaneceu suspenso, sem ritual, sem despedida, sem um lugar físico para chorar. Com o passar do tempo, o caso deixou de ocupar diariamente os noticiários, mas não desapareceu da memória coletiva. Ele passou a ser citado sempre que surgiam novas denúncias de violência contra mulheres ignoradas pelo sistema. Tornou-se referência em debates sobre feminicídio, poder e negligência institucional. Elisa deixou de ser vista apenas como vítima de um crime específico e passou a representar centenas de outras histórias interrompidas antes que alguém resolvesse agir. As controvérsias continuaram mesmo após as condenações. Discussões sobre progressão de pena, benefícios legais e possíveis reduções reacenderam a indignação pública em diferentes momentos. Cada notícia sobre mudanças no cumprimento das sentenças era recebida com revolta, como se o país fosse obrigado a reviver repetidamente a mesma dor. Isso revelou uma tensão permanente entre a letra da lei e o sentimento de justiça da sociedade. No plano simbólico, o caso deixou uma lição amarga. A justiça pode punir, mas raramente consegue reparar. As decisões judiciais encerraram um capítulo processual, mas não apagaram as falhas que permitiram que tudo chegasse àquele ponto. A pergunta que permaneceu foi se algo realmente havia mudado, ou se, passado o choque inicial, o sistema voltaria a ignorar sinais claros de perigo, como tantas vezes antes. O legado do caso começou a se manifestar de maneira mais clara nos anos seguintes, quando o nome de Elisa Samúdio passou a ser citado não apenas como lembrança de um crime brutal, mas como símbolo de um padrão estrutural de violência que durante muito tempo foi tratado com descaso. O que antes era visto como uma tragédia isolada passou a ser compreendido como parte de um ciclo recorrente, no qual ameaças são relativizadas, denúncias são minimizadas e a palavra da vítima é constantemente colocada em dúvida até que a violência atinja um ponto irreversível. A história de Elisa forçou a sociedade a encarar essa realidade sem o conforto da negação. Um dos impactos mais visíveis ocorreu no debate público sobre violência contra a mulher. O caso expôs de forma crua como sinais claros de risco haviam sido ignorados. Registros de ameaças, pedidos de ajuda e declarações explícitas de medo não foram suficientes para gerar uma resposta eficaz do sistema. Essa constatação provocou indignação e impulsionou movimentos sociais, campanhas de conscientização e discussões mais profundas sobre a necessidade de levar a sério qualquer relato de violência, especialmente quando envolve relações marcadas por poder, dependência econômica e exposição pública. No âmbito institucional, o caso passou a ser utilizado como referência em treinamentos e debates internos de órgãos de segurança e do judiciário. Delegados, promotores e juízes passaram a discutir com mais frequência a importância da análise contextual em casos de violência doméstica e psicológica. A ideia de que a ausência de agressão física imediata significaria ausência de perigo começou, ainda que lentamente, a ser questionada. Elisa havia sido ameaçada, humilhada, perseguida e silenciada muito antes de desaparecer, e essa sequência passou a ser vista como um roteiro conhecido, repetido em inúmeros outros casos. A mídia também foi obrigada a rever seu papel. Durante anos, a cobertura sensacionalista contribuiu para a desumanização da vítima, explorando sua imagem, seu passado e suas escolhas pessoais, como se isso pudesse relativizar a violência sofrida. Após o choque inicial e a reflexão posterior, parte da imprensa passou a ser mais cautelosa, reconhecendo que a forma como uma história é contada pode reforçar estigmas ou ajudar a quebrá-los. O nome de Elisa passou a ser citado em debates sobre ética jornalística e responsabilidade na cobertura de crimes envolvendo mulheres. Outro efeito duradouro foi a discussão sobre a cultura da celebridade e a permissividade social diante de comportamentos abusivos de figuras públicas. O caso mostrou como a fama pode funcionar como uma camada de proteção informal,
na qual atitudes violentas são justificadas, minimizadas ou ignoradas em nome do talento, do sucesso ou do entretenimento. Para muitas pessoas, tornou-se impossível não questionar quantas outras situações semelhantes foram abafadas ou tratadas como problemas pessoais, até que a violência se tornasse incontornável. No campo jurídico, embora o caso não tenha resultado imediatamente em novas leis específicas, ele fortaleceu a aplicação e a interpretação de normas já existentes, especialmente aquelas relacionadas à violência doméstica e psicológica. Promotores passaram a citar o caso como exemplo da importância de agir preventivamente, e não apenas de forma reativa. A noção de que o Estado falha quando espera a morte para reconhecer a gravidade da situação ganhou força, ainda que a prática nem sempre acompanhe o discurso. A memória coletiva construída em torno de Elisa também gerou um movimento de ressignificação. Ela deixou de ser vista apenas através das lentes do escândalo e passou a ser lembrada como uma mulher que tentou, repetidas vezes, proteger a si mesma e ao filho. Esse processo foi fundamental para combater a narrativa implícita de culpa da vítima, tão comum em casos de violência de gênero. A pergunta deixou de ser por que ela se envolveu e passou a ser por que ninguém a protegeu. Ao mesmo tempo, o caso revelou os limites da comoção pública. Com o passar dos anos, a indignação inicial foi sendo diluída pela rotina de novas tragédias. Isso expôs uma contradição dolorosa. A sociedade se choca, protesta e promete mudança, mas frequentemente volta à inércia assim que o caso sai dos holofotes. O nome de Elisa continuou sendo lembrado, mas muitas outras histórias semelhantes seguiram sem a mesma atenção, reforçando a sensação de que o aprendizado coletivo ainda é frágil. Para muitas mulheres, no entanto, o impacto foi profundamente pessoal. O caso serviu como alerta, como espelho e como confirmação de medos que antes eram tratados como exagero. Ele reforçou a importância de redes de apoio, de escuta e de credibilidade. Também evidenciou o risco enfrentado por mulheres que denunciam homens poderosos, especialmente quando essas denúncias desafiam imagens públicas cuidadosamente construídas. No plano simbólico, Elisa Samúdio tornou-se um nome que carrega um aviso. Sua história é frequentemente lembrada em campanhas, palestras e debates como exemplo do que acontece quando a violência é normalizada passo a passo. Não foi um crime que surgiu do nada, mas o resultado final de uma escalada ignorada. Esse entendimento talvez seja o aspecto mais transformador de seu legado, a clareza de que tragédias raramente são repentinas. Com o passar do tempo, o caso deixou de ser apenas um episódio criminal amplamente divulgado e passou a ocupar um espaço mais profundo na consciência coletiva, como um espelho incômodo das falhas sociais que permitiram que tudo acontecesse. A história de Elisa Samúdio revelou que a violência extrema raramente surge de forma repentina. Ela se constrói aos poucos, alimentada por silêncios, omissões e pela crença perigosa de que certos conflitos pertencem apenas à esfera privada. Esse entendimento amadureceu lentamente, mas passou a influenciar a forma como muitas pessoas interpretam notícias semelhantes. Uma das reflexões mais persistentes geradas pelo caso diz respeito à responsabilidade coletiva. Não se trata apenas de apontar culpados individuais, mas de reconhecer o papel de um ambiente que relativiza comportamentos abusivos quando eles partem de alguém com status, dinheiro ou visibilidade. Amigos, colegas, instituições e até o público, muitas vezes, contribuem para a manutenção desse ciclo ao tratar ameaças como dramas pessoais ou excessos emocionais. O caso escancarou como essa postura cria terreno fértil para que a violência avance sem resistência. A atuação das autoridades, analisada retrospectivamente, também se tornou objeto de crítica constante. O sistema respondeu quando o pior já havia acontecido, mas falhou em agir de maneira preventiva, mesmo diante de sinais claros de perigo. Essa constatação alimentou debates sobre a necessidade de protocolos
mais rígidos para lidar com denúncias de ameaça, perseguição e violência psicológica. Ainda que avanços tenham ocorrido em alguns setores, o caso segue sendo citado como exemplo do custo humano da inação institucional. Outro ponto central dessa reflexão é a memória. O que uma sociedade escolhe lembrar e como escolhe lembrar diz muito sobre seus valores. Durante muito tempo, o nome de Elisa esteve associado mais ao escândalo do que à empatia. Com o amadurecimento do debate público, houve uma tentativa de resgatar sua humanidade, suas escolhas, seus medos e sua tentativa de sobreviver em um contexto extremamente desigual. Essa mudança de perspectiva foi fundamental para que sua história não fosse reduzida a um detalhe sensacionalista de um crime famoso. O caso também levantou questões profundas sobre masculinidade, poder e controle. A violência não foi apenas física, ela se manifestou na tentativa de silenciar, intimidar e apagar a existência da vítima. Esse padrão, infelizmente, é comum em casos de feminicídio. A diferença neste caso foi a visibilidade. Ao ser amplamente exposto, ele permitiu que muitas pessoas identificassem comportamentos semelhantes em situações do cotidiano, antes normalizados ou ignorados. No campo da justiça, a sensação que permaneceu foi ambígua. Houve condenações, houve reconhecimento oficial do crime, mas também houve frustração. Para muitos, as penas não pareceram suficientes diante da brutalidade do que ocorreu. Para outros, o simples fato de haver responsabilização já representou uma ruptura importante com uma tradição de impunidade. Essa ambivalência reflete um dilema maior. Até que ponto o sistema penal consegue, de fato, responder a crimes que carregam dimensões simbólicas e emocionais tão profundas? A história de Elisa também passou a ser usada como referência em espaços educativos e de formação. Em universidades, debates jurídicos e rodas de conversa sobre violência de gênero, seu caso é frequentemente citado como exemplo de como a falta de escuta pode ser fatal. Ele ajuda a ilustrar que proteger vidas exige mais do que leis escritas. Exige sensibilidade, ação rápida e a disposição de levar a sério quem pede ajuda, mesmo quando isso é desconfortável ou politicamente inconveniente. Apesar de tudo isso, a sensação de alerta permanente permanece. O caso não é lembrado como algo definitivamente superado, mas como um aviso contínuo. A cada nova notícia de uma mulher assassinada após ter denunciado ameaças, a memória de Elisa retorna, acompanhada da mesma pergunta não respondida: por que ainda é tão difícil agir antes que seja tarde? Essa repetição reforça a ideia de que a mudança cultural é lenta e exige vigilância constante. No plano mais íntimo, a história também provoca uma reflexão sobre empatia. Ela convida o público a imaginar o medo vivido nos últimos dias, a solidão de quem grita por ajuda e não é ouvida, e o impacto duradouro dessa violência sobre familiares, especialmente sobre um filho que cresce, marcado por uma ausência irreparável. Essa dimensão humana é, talvez, a mais poderosa, porque impede que o caso seja tratado apenas como estatística ou curiosidade mórbida. Passados anos desde que o nome de Elisa Samúdio ocupou manchetes, julgamentos e debates públicos, o que permanece não é apenas a lembrança de um crime brutal, mas uma espécie de dívida moral que a sociedade ainda não quitou. O caso não terminou com a última sentença, nem com o encerramento formal dos processos. Ele continua, vivo porque toca em uma questão que se repete de forma incômoda. Quantas tragédias poderiam ser evitadas se os sinais fossem levados a sério no momento certo? A história de Elisa se transformou em um marco justamente por revelar esse ponto cego coletivo. Ela avisou, ela denunciou, ela pediu proteção. E ainda assim, foi deixada à própria sorte. Esse padrão, exposto de maneira tão crua, obrigou o país a encarar uma verdade difícil. O sistema de proteção falha principalmente quando a vítima não é vista como prioridade. Seja por preconceito, por burocracia ou por conveniência, o resultado costuma ser o mesmo. O silêncio institucional se torna cúmplice da violência.
O legado mais importante desse caso talvez não esteja nas penas aplicadas, mas na mudança gradual de consciência que ele ajudou a provocar. Ainda que de forma lenta e imperfeita, houve um avanço no reconhecimento da gravidade da violência psicológica, das ameaças e do controle coercitivo. Hoje, essas práticas são mais frequentemente identificadas como sinais de risco real, e não como conflitos banais. Essa mudança não apaga o passado, mas cria a possibilidade de um futuro diferente. Ao mesmo tempo, o caso expôs a fragilidade da memória pública. Tragédias tendem a ser intensamente discutidas por um período e depois substituídas por outras. O desafio é impedir que histórias como a de Elisa sejam consumidas e descartadas. Lembrar, nesse contexto, não é reviver o horror, mas honrar a vítima ao transformar sua história em aprendizado. É garantir que o nome dela não seja apenas associado ao crime, mas à urgência de proteger vidas em risco. Existe também um aspecto simbólico poderoso na recusa ao esquecimento. Cada vez que o caso é retomado em debates, documentários ou discussões educacionais, ele funciona como um alerta renovado. Ele lembra que fama, dinheiro ou influência não podem servir de escudo contra a responsabilidade. E lembra, sobretudo, que nenhuma vida é descartável, independentemente de sua posição social. Para as famílias que vivem perdas semelhantes, a história de Elisa oferece algo paradoxal. Não é conforto, porque nada pode preencher o vazio deixado por uma morte violenta, mas é reconhecimento. O reconhecimento de que a dor não é invisível e de que o erro não foi individual, mas estrutural. Esse reconhecimento é um passo essencial para qualquer processo de mudança real. O futuro, no entanto, permanece em aberto. O caso deixou lições claras, mas lições só se tornam efetivas quando são aplicadas. Isso exige investimento em políticas públicas, capacitação de profissionais, escuta ativa das vítimas e uma mudança cultural profunda na forma como a violência contra a mulher é percebida. Exige, sobretudo, que denúncias sejam tratadas como alertas urgentes e não como inconvenientes administrativos. A história de Elisa Samúdio não pede vingança, ela pede responsabilidade, pede que cada sinal de perigo seja visto como uma chance de intervenção, pede que a próxima mulher que procure ajuda não seja ignorada. Em última instância, pede que o preço pago por sua vida não tenha sido em vão. Encerrar esse caso é impossível. O que se pode fazer é carregá-lo como um lembrete permanente de que justiça não começa no tribunal, mas na escuta, na prevenção e na coragem de agir antes que a violência se torne irreversível. É aí que a história realmente termina. Ou recomeça.